Olá pessoal, me chamo professor Reis, nós estamos aqui para mais uma videoaula. O tema da nossa videoaula de hoje será a interpretação do hemograma. Nessa aula, nós iremos falar sobre a constituição do sangue, quais são os seus elementos, e também nós iremos falar sobre as células encontradas no sangue, as suas funções. Também nós iremos falar sobre o processo de produção das células sanguíneas, na hematopoese. E também nós iremos falar sobre as principais doenças que acometem o tecido hematológico e como suspeitar ou como retirar informações do hemograma para a suspeita e a investigação clínica. Bom, inicialmente, o sangue é constituído de duas partes básicas. O sangue é um tecido conjuntivo líquido, diferente dos outros tecidos, como ósseo, esquelético, cartilaginoso, nervoso. O sangue é um tecido conjuntivo líquido decorrente da sua principal composição, que é a água. Quando você coleta o sangue de um paciente, seja ele utilizando anticoagulante ou acelerador de coagulação, esse sangue, quando ele fica em repouso, ou quando ele é submetido a uma centrifugação para acelerar o processo de separação dos componentes, a gente vê três fases sanguíneas, três fases distintas desse sangue. A parte superior, a parte líquida do sangue, ela vai ser chamada de soro ou de plasma, vai depender de como esse sangue foi coletado. Nós iremos falar isso mais à frente. A parte intermediária é chamada de pellet ou camada leucocitária. Corresponde ali às células brancas do sangue, como os chamados de leucócito. E também a algumas plaquetas. E na parte inferior, corresponde à camada de células vermelhas, a parte mais densa do sangue, as hemácias. Então, a parte superior, a parte líquida do sangue, ela pode ser chamada de soro ou plasma. Qual a diferença? O plasma é a parte líquida do sangue que não passou por um processo de coagulação. Então, o sangue não coagulado, quando ele é centrifugado ou deixado em repouso, a parte superior é chamada de plasma. E o soro é a parte líquida do sangue que passou por um processo de coagulação. Então, quando você coleta o sangue do paciente com acelerador de coagulação, esse sangue vai coagular. E durante esse processo de coagulação, existe uma reação em cascata de proteínas encontradas na parte líquida do sangue, chamada de cascata de coagulação. Nessa reação química, algumas proteínas são consumidas para gerarem outras. E essas proteínas, ao serem consumidas, elas deixam de existir na parte líquida do sangue ou elas ficam em pequena quantidade. Tá? Então, a constituição química do plasma é diferente do soro, devido à presença ou ausência de algumas proteínas e à redução de outras. Exemplo, o fibrinogênio. O fibrinogênio é a principal diferença entre plasma e soro. O fibrinogênio ele está presente em quantidades normais no plasma. Já no soro, esse fibrinogênio ele foi consumido durante a cascata de coagulação. A cascata de coagulação, o seu mecanismo final é a transformação do fibrinogênio em malha de fibrina, que é o famoso, essa malha de fibrina vai dar sustentação ao coágulo sanguíneo. Então, esse fibrinogênio ele é consumido durante a coagulação do sangue, ou seja, no soro não existe mais fibrinogênio, no plasma ainda está presente. Então, essa é a diferença básica entre os plasma e soro. Então, no plasma e no soro é encontrado grande quantidade de água, de 90% a 92% do total da parte líquida do sangue é só água. Também são encontrados íons de extrema importância, como sódio, potássio, intracelular e extracelular, em gradientes diferentes devido ao funcionamento da bomba de sódio e potássio. O cálcio também é um íon muito importante porque ele é participante de várias reações de homeostasia do corpo, como contração da musculatura. Também o cálcio ele é um constituinte importante da cascata de coagulação. Então, o cálcio presente no sangue, ele facilita a coagulação do sangue, ele promove, ele faz com que a coagulação ocorra. Já a ausência do cálcio faz com que o sangue não consiga coagular, ele se transforma num sangue incoagulável.
E esse é o mecanismo básico da maioria dos anticoagulantes, né? Das substâncias utilizadas para coletar o sangue do paciente e que esse sangue não coagule. Exemplo, o EDTA, o citrato de sódio, o fluoreto. Esses anticoagulantes, o seu mecanismo básico de ação é sequestro do cálcio. Eles se ligam, né, formam uma ligação covalente com o cálcio, e esse cálcio que estava no sangue ele não fica mais disponível, uma vez que ele se complexou com o anticoagulante. Então, o magnésio também é outro íon importante, porque ele é cofator de várias enzimas importantes do organismo, né? Ele potencializa o efeito das enzimas. As enzimas não funcionam bem na ausência de cálcio, de magnésio. O cloro também é um íon muito importante, né? Principalmente porque ele vai ser utilizado pelas células da mucosa gástrica para produzir o ácido clorídrico, importante na digestão, e ele também vai ser utilizado por algumas células de defesa, como o neutrófilo, para sintetizar o ácido hipocloroso, que é uma substância microbicida, né? Que vai facilitar a ação de destruição bacteriana pelo neutrófilo. O neutrófilo fagocita a bactéria e usa o ácido hipocloroso para destruir esse micro-organismo. O íon bicarbonato também é muito importante porque ele vai ser utilizado, sintetizado pelo pâncreas para alcalinizar o intestino e melhorar a ação de enzimas digestivas em pH alcalino, né, como lipase, né, amilase pancreática. Então, ele é o principal componente do suco pancreático. Ele é produzido a partir do ácido carbônico, né, que, por sua vez, é produzido a partir do gás carbônico. O gás carbônico ele é um gás instável que, na presença de água, ele se transforma em ácido carbônico. E esse ácido carbônico, por sua vez, ele protona, ele perde um íon H+, e se transforma em um bicarbonato, que é o íon básico, encontrado, por exemplo, no bicarbonato de sódio, que é utilizado nos famosos efervescentes para combater a acidez gástrica. Então, esse íon bicarbonato ele também serve como um mecanismo de tamponamento sanguíneo. Ele é uma das principais reações químicas que mantém o pH do sangue em pH ligeiramente básico, né, 7,4. Então, quando se fala de tamponamento sanguíneo, né, uma das principais reações químicas é o bicarbonato. Outro constituinte, outra classe de substâncias importantes do sangue são as proteínas. A principal proteína do sangue, a mais abundante, é a albumina. A albumina tem duas funções básicas. Ela promove uma certa viscosidade do sangue, né? Ela gera um gradiente osmolar sanguíneo que impede que o sangue perca água para os tecidos. Então, quando há uma redução dos níveis de albumina, esse gradiente ele se reduz e o sangue ele começa a perder água para os tecidos, gerando edema, né? A albumina é uma proteína produzida pelo fígado. Indivíduos que têm doenças hepáticas, uma das consequências da doença hepática é a redução da produção de albumina. Isso faz com que o indivíduo, né, ele tenha edema generalizado devido à redução, né, do gradiente hiperosmolar da albumina no sanguíneo. Outra função da albumina é a função transportadora, uma vez que a albumina ela é uma proteína que transporta diversos íons, como o cálcio, por exemplo, transporta hormônios e transporta metabólitos pelo sangue. O sangue, como ele é uma via, né, de difusão de substâncias, ele é utilizado, né, por várias substâncias para circular pelo organismo. Então, muitas delas, quando não tem uma afinidade boa pela água, que é o principal constituinte do plasma sanguíneo, ela se utiliza de artifícios de ligação com a albumina para que ela consiga circular no sangue, mesmo não tendo afinidade pela água. Outra proteína importante, como a gente já falou, é o fibrinogênio. O fibrinogênio é uma proteína que é responsável pela cascata de coagulação, né? O final da reação da cascata de coagulação transforma o fibrinogênio em malha de fibrina, que vai dar a sustentação do coágulo sanguíneo. Então, esse fibrinogênio ele está presente no plasma, mas ele está ausente no soro, porque ele foi consumido durante o processo de coagulação. E o terceiro grupo de proteínas importantes, né, as mais abundantes, são as imunoglobulinas, né? Essas são constituídas de células de proteínas de defesa, né, que são produzidas por células de defesa, né, famosos anticorpos. Então, existem várias classes de imunoglobulinas, como
IgA, IgE, IgG, IgM, IgD são anticorpos produzidos em determinadas regiões do organismo que têm funções específicas. E também no sangue são encontradas substâncias que estão sendo transportadas pelo sangue. Eu já falei para vocês, o sangue ele é um tecido de transporte. No sangue são encontradas substâncias como glicose, aminoácidos, lipídios, vitaminas, minerais, hormônios, que estão ali no sangue em pequena quantidade, que estão circulando pelo organismo através da corrente sanguínea. Também são encontradas substâncias que estão sendo eliminadas do corpo, como ureia, creatinina, gás carbônico, que é um gás decorrente do metabolismo, e substâncias como o gás oxigênio. Esse gás carbônico, esse gás oxigênio, ele vai estar em concentrações diferentes dependendo do tipo de sangue. O sangue arterial, ele é rico em gás oxigênio. Vai ter uma grande concentração de oxihemoglobina. A oxihemoglobina é a complexação do oxigênio com a hemoglobina, que é a principal proteína da célula vermelha. E essa complexação dá a tonalidade vermelha da hemoglobina. Então, o sangue arterial ele tem um sangue vermelho vivo, principalmente decorrente da complexação do oxigênio com a hemoglobina, gerando o complexo oxihemoglobina. E o sangue venoso, ele tem uma tonalidade um pouco mais escura, arroxeada, devido à complexação do gás carbônico com a hemoglobina, gerando a carboxihemoglobina. Então, o sangue venoso tem essa tonalidade devido a esse complexo. Na parte inferior do sangue, que sofreu a sedimentação, são encontrados o que a gente chama de elementos figurados do sangue. São as células. As células do sangue são divididas em três grupos. As hemácias, que são as famosas células vermelhas, elas podem ser chamadas de hemácias, células vermelhas, glóbulos vermelhos, eritrócitos. Qualquer uma dessa denominação se refere às células vermelhas do sangue. Então, as hemácias, ou células vermelhas, elas têm uma concentração normal de 4 milhões a até 6 milhões de hemácias a cada microlitro de sangue. A função dela é transportar gases, oxigênio e gás carbônico. Outro grupo de células são os leucócitos. Os leucócitos, ou células brancas, são as famosas células de defesa. As células de defesa são divididas em dois grupos. Os granulócitos, são as três células de cima, basófilo, eosinófilo e neutrófilo. Por que são chamadas de granulócito? Porque elas possuem grânulos no seu citoplasma. O basófilo tem grânulos que têm afinidade pela parte básica do corante, por isso chamado de basófilo. Filo, afinidade, e baso, básica. Então, a parte básica do corante ela tem uma tonalidade arroxeada, purpúrea. Então, o basófilo tem grânulos no seu citoplasma que tem cor roxa, purpúrea. A mesma cor do núcleo. O núcleo também é arroxeado. Por quê? As substâncias ácidas da célula, elas são coradas pela parte básica do corante. Ácido tem afinidade pelo básico. O núcleo ele é ácido porque ele tem DNA, ácido desoxirribonucleico, é o principal constituinte do núcleo. Então, como ele é ácido, ele tem afinidade pela parte básica do corante, que é roxa. A mesma coisa dos grânulos do basófilo, que também são ácidos e se coram pela parte básica do corante, que é roxo. Já o eosinófilo é uma célula que possui grânulos eosinofílicos, laranja, no seu citoplasma. Por quê? Porque o grânulo do eosinófilo ele é básico. E como ele é básico, ele vai ter afinidade pela parte ácida do corante, que é a eosina, e ela tem tonalidade alaranjada. Então, o basófilo também pode ser chamado de acidófilo, porque ele tem afinidade pela parte ácida do corante. E o neutrófilo é uma célula em que seus grânulos têm tonalidade cor-de-rosa. Por quê? Porque os grânulos deles são neutros. E uma vez neutro, ele vai ter afinidade mista, tanto pela parte ácida quanto pela parte básica. A mistura de roxo com laranja dá uma tonalidade parecida próxima do rosa. Então, o neutrófilo
tem grânulos cor-de-rosa. Então a gente consegue distinguir essas três células granulocíticas de acordo com a cor do seu grânulo. Grânulo roxo, basófilo. Grânulo laranja, eosinófilo. Grânulo rosa, neutrófilo. Essas células também são chamadas de polimorfonucleadas. Tá? Por que elas são chamadas de polimorfonucleadas? Porque o seu núcleo, a sua cromatina, né, cromatina nuclear, ela está segmentada. Ela não é única, ela é dividida em lóbulos. Então, o basófilo ele tem um núcleo bilobulado. Esse núcleo foi dividido em duas partes. E aí, essas duas partes são ligadas por uma ponte de cromatina. O eosinófilo também tem um núcleo bilobulado ou até trilobulado. E o neutrófilo tem um núcleo que vai de 2 a 5 segmentos, normalmente. Tá? Então, essas células são chamadas de granulocíticas porque elas têm grânulos no seu citoplasma. E esses grânulos têm características tintoriais diferentes. E elas também são chamadas de polimorfonucleados porque o seu núcleo é segmentado. Tá? As duas de baixo, o linfócito e o monócito, elas são classificadas como células mononucleares, porque o seu núcleo é único, o seu núcleo não é segmentado, não é dividido, por isso mononuclear. E elas também são chamadas de células agranulocíticas, porque os grânulos delas não são visíveis a olho nu, ou não são visíveis à microscopia comum. Microscopia óptica comum. Tá? Só em microscópios muito mais avançados, como de varredura e eletrônico, se consegue ver os grânulos dessas células. Então, como eles não são grânulos visíveis, a gente chama essas células de agranulocíticas, que não têm grânulos. Apesar de ser errado, né? Porque elas possuem grânulos pequenos. Inclusive o linfócito, alguns tipos de linfócito, como o linfócito large granular, eles possuem grânulos, tá? Mas isso é outra história. Então, a gente consegue distinguir morfologicamente essas células de acordo com as suas características, né? Se o núcleo é segmentado ou não, se tem grânulos ou não, inclusive a cor do seu citoplasma. O citoplasma do monócito tem uma tonalidade azul acinzentada e pode ou não ter vacúolos. O linfócito tem um citoplasma rarefeito, bem pouco, né? Quase não tem citoplasma. O citoplasma dele tem uma tonalidade azul celeste. O terceiro grupo de células são as plaquetas. As plaquetas são células muito pequenas, não têm núcleo, né? Assim como as hemácias, que também não têm núcleo. Elas são produzidas a partir da fragmentação do citoplasma do megacariócito, que é uma célula gigante encontrada na medula óssea. A quantidade de células de plaquetas encontradas no sangue é de 250 mil a 400 mil plaquetas a cada microlitro de sangue, né? A milionésima parte do litro. E a função básica das plaquetas é a coagulação do sangue. Tá? Estudos mais recentes mostram que as plaquetas também têm função de defesa, tá? Mas a função majoritária da plaqueta é o controle da coagulação do sangue, chamado de hemostasia. Nós iremos falar em aulas posteriores. Então, agora nós iremos falar um pouquinho sobre a interpretação do hemograma. No hemograma, ele é um exame laboratorial de rotina e ele serve para extrair algumas informações do organismo do paciente. Dentre elas, se o paciente tem um quadro anêmico, né? Através disso você avalia as células vermelhas do sangue. O hemograma ele é dividido em três partes: o eritrograma, o leucograma e o plaquetograma. No eritrograma se avaliam a célula vermelha, né? E a quantidade de células vermelhas, a quantidade de hemoglobina, a gente vai falar isso mais na frente. E nessa parte se avalia, por exemplo, se o paciente tem um quadro anêmico. O que é uma anemia? A anemia é uma condição fisiopatológica em que há redução dos níveis de hemoglobina, que é aquela proteína vermelha encontrada dentro da hemácia. E a função dessa hemoglobina é transporte de oxigênio. Então, o que acontece? Quando o indivíduo ele tem um quadro anêmico, que é causado por várias doenças, né, independente da doença, o paciente ele vai ter uma redução dos níveis de hemoglobina. E o que acontece? Tendo o paciente
redução dos níveis de hemoglobina, ele vai ter sintomas decorrente dessa baixa oxigenação. Porque se tem pouca hemoglobina, vai ter também pouca oxigenação tecidual. Então, o paciente ele vai ter problemas de pele, problemas cutâneos, né, com pele pálida, pele amarelada, decorrente dessa baixa oxigenação do sangue. Né? A pele vai ficar pálida devido à redução dos níveis de hemoglobina, que é o pigmento vermelho do sangue. E ela pode ter uma icterícia, que é a pigmentação amarelada da pele devido ao excesso de bilirrubina encontrada no sangue. Né? Essa bilirrubina é produzida decorrente da metabolização da hemoglobina, que nós iremos falar mais à frente. Outra condição que pode ser observada no paciente com anemia são os problemas respiratórios. O que acontece? Se o paciente tem dificuldade de oxigenação tecidual, em contrapartida, esse sistema respiratório ele vai aumentar a sua frequência respiratória para compensar a perda de oxigênio. Então, os pulmões aumentam a absorção de oxigênio para tentar compensar essa falta de oxigênio no sangue. Então, o paciente também ele pode apresentar problemas cardíacos, o sistema circulatório. Ele vai tentar compensar essa hipóxia, aumentando a frequência cardíaca. Isso pode gerar algumas alterações nos batimentos cardíacos. Outros problemas encontrados são os problemas neurológicos. O sistema nervoso central ele é extremamente exigente a altos níveis de oxigênio. Então, se há uma redução do nível de oxigênio, o sistema nervoso ele começa a sofrer, começa a ficar com dificuldade de funcionamento. E isso repercute em alguns sintomas como tonturas e dores de cabeça, cefaleas e vertigens. O sistema digestivo também é um tecido extremamente exigente a níveis ótimos de oxigênio. E se não há oxigênio em quantidades ideais no organismo, o sistema digestivo também funciona de forma precária. Então, o paciente ele pode ter perda no desejo de se alimentar, anorexia, ele pode ter uma diarreia devido à dificuldade de absorção de líquidos no bolo fecal. Acontece principalmente quando há uma disfunção do intestino grosso. Em decorrência dessa má absorção também o indivíduo pode ter perda de peso, Isso ocorre quando o sistema digestivo tem dificuldade de absorver nutrientes do alimento. O paciente também pode ter problemas comportamentais, como irritabilidade, mudança de humor, insônia, ou até o contrário. Ele pode ter uma letargia e sonolência constante devido à dificuldade de metabolização de energia, A glicose, para ser consumida totalmente, para ser metabolizada totalmente, ela precisa de oxigênio. Então, carência de oxigênio dificulta a produção de energia e o paciente fica com metabolismo deficiente. Então, esse sangue ele é produzido através de um tecido chamado de medula óssea. A medula óssea ela é encontrada nas extremidades dos ossos longos, chamadas de diáfise. É um tecido esponjoso e ele é preenchido por esse tecido avermelhado que parece com sangue, só que ele é mais viscoso e as células encontradas nesse tecido sanguíneo, nesse tecido medular, existem outras células que não são encontradas no sangue. Então, essas células da medula óssea são constituídas de vários componentes. Tudo começa com uma célula-tronco, chamada de blasto. Essa célula-tronco ela vai se transformar, ela vai se diferenciar em um blasto comprometido ou com a linhagem linfóide ou comprometido com a linhagem mieloide. Esse blasto comprometido com a linhagem linfóide ele vai se transformar, vai amadurecer, vai se diferenciar em linfócitos. Seja ele um linfócito B, seja ele um linfócito T, ou seja ele um linfócito NK, uma célula NK. Já quando o blasto ele se compromete com a linhagem mieloide, ele vai dar origem às outras células do sangue que não são linfócitos, como o megacariócito, que vai dar origem às plaquetas, às hemácias
e as outras células do sangue, como neutrófilo, basófilo, eosinófilo e monócito. Essas células têm funções específicas, né? As células que estão aí na faixa, né, de cor amarela, como os linfócitos, neutrófilo, basófilo, eosinófilo e monócito, são células que auxiliam no combate a infecções. As células que estão na faixa vermelha, as hemácias, são células que transportam oxigênio pelo corpo. Gás carbônico também. E as células que estão aí na faixa bege são células que participam do processo de estancamento do sangramento e de hemostasia, coagulação do sangue. Então, quando a gente analisa o hemograma, existem alguns termos, né, que às vezes geram uma certa dificuldade na interpretação. Que termos são esses? Um deles é o hematócrito, que é um parâmetro encontrado no eritrograma, na parte que analisa a célula vermelha do sangue. O hematócrito, ele avalia o percentual de células vermelhas. Então, se o hematócrito do paciente é 50%, isso quer dizer o quê? Que 50% do volume de sangue dele é só célula vermelha. Se o hematócrito é 40%, quer dizer que 40% das células vermelhas do sangue dele é só célula vermelha. Vamos tomar por exemplo, um paciente que tem hematócrito de 50%. Se eu pego 1 litro de sangue desse paciente, quer dizer que a metade, 500 ml, é só célula vermelha. Desse sangue inteiro, a metade é só célula vermelha. E a outra metade são os outros constituintes do sangue, né? A parte líquida, os leucócitos e as plaquetas. Outro parâmetro importante que gera uma certa confusão é a hemoglobina, HGB. A hemoglobina é um parâmetro que analisa quanto de hemoglobina o paciente tem a cada 100 ml de sangue. E ele é o principal parâmetro para avaliar a presença de anemia. Se o paciente tem hemoglobina abaixo do normal, para o seu valor de referência, quer dizer que esse paciente tem anemia. Tá? Outro parâmetro que pode ser utilizado é o hematócrito. Só que a hemoglobina ela é mais fidedigna. Tá? Existem condições raras em que o paciente tem uma hemoglobina reduzida, mas o hematócrito está normal. Então, nesse caso, ele já é considerado anêmico devido ao nível de redução de hemoglobina. Outro parâmetro que gera um pouco de confusão é o VCM. O VCM ele avalia o tamanho da hemácia, o volume corpuscular médio. Esse valor é dado em femtolitros. Então, hemácias que têm um VCM normal, dentro do parâmetro de normalidade, que na maioria das vezes é de 80 a 99, de 70 a 99, isso vai variar de laboratório para laboratório. Então, quando o VCM do paciente está normal, quer dizer que as hemácias estão em tamanho normal. E essa hemácia é chamada de hemácia normocítica, hemácia de tamanho normal. Quando o paciente tem um VCM abaixo do normal, a gente chama essa hemácia de hemácia microcítica, hemácia pequena. E quando o VCM do paciente está acima do normal, a gente chama essas hemácias de tamanho aumentado de hemácia macrocítica. Outro parâmetro importante é o HCM. Esse parâmetro ele analisa quanto de hemoglobina tem dentro de cada hemácia, em média. Tá? Esse parâmetro ele avalia a massa de hemoglobina no interior da hemácia. Ele é um parâmetro que pode determinar a cor da hemácia. Tá? Existe outro parâmetro que a gente vai falar, que é o CHCM, que ele é mais fidedigno quando se trata em cor, se trata de cor. Tá? Então, o HCM ele avalia quanto de hemoglobina tem dentro da hemácia do paciente. E o CHCM ele avalia a concentração. Por que esse parâmetro ele é mais fidedigno para a avaliação da cor da hemácia? Porque ele avalia não só a massa, mas ele avalia também o volume de líquidos e o tamanho da hemácia. Então, ele leva em consideração não só a quantidade de hemácia, mas o volume de líquido e o tamanho da hemácia. Mas para que a gente precisa saber o tamanho da hemácia e precisa saber da cor da hemácia?
Porque existem anemias, né? Existem doenças que geram estado anêmico e que esse estado anêmico é causado por produção de hemácias pequenas e pálidas. Existem doenças que geram estado anêmico e essas hemácias são produzidas com tamanho normal. E existem doenças que geram hemácias que são produzidas com tamanho acima do normal. Então, saber o tamanho e cor da hemácia é importante porque isso vai restringir a minha investigação clínica. Eu vou começar a coletar informações que vai facilitar, né, a conclusão do meu diagnóstico. Então, eu preciso saber como avaliar essa hemácia, como tirar informações desse eritrograma para diagnosticar uma possível causa de anemia. Então, as anemias elas são classificadas de duas formas. Uma das classificações é a classificação fisiopatológica. Ela é muito utilizada por médicos e enfermeiros. Nessa classificação, é levado em consideração o que está causando essa anemia. Qual o impacto que a doença está gerando na vida do eritrócito. Então, o eritrócito ele é produzido, ele tem uma vida média e ele circula no sangue durante esse tempo. Então, algumas doenças vão gerar, todas as doenças que geram anemia, elas vão interferir em uma dessas etapas da vida do eritrócito, ou reduzindo a produção de hemácia. Nesse caso, essas doenças que geram redução da produção de hemácia são chamadas de anemias hipoproliferativas. São doenças que causam anemia hipoproliferativa, que reduzem a produção de hemácia. E, consequentemente, se há uma produção reduzida de hemácia, o paciente ele vai ter menos hemácia circulante. E, consequentemente, menos hemoglobina circulante. Então, que condições podem gerar anemias hipoproliferativas? Várias condições. Dentre elas, nós temos, por exemplo, anemia ferropriva. Se o paciente tem carência de ferro no seu organismo, o ferro ele é um elemento importante para produzir hemácia. Se há uma redução de hemácia, de ferro, a medula óssea tem dificuldade de produzir hemácia e o indivíduo ele vai ter uma redução na produção de hemácia que gera uma anemia hipoproliferativa. Outra condição são as carências de vitamina B9, também chamada de ácido fólico, e vitaminas B12, também chamadas de cianocobalamina. Essas vitaminas são importantes para a síntese de DNA. Se há uma dificuldade de produzir DNA, há uma dificuldade de produzir mitose, e essas mitoses são importantes para a produção de hemácia. Então, carência de vitamina B9 e B12 gera uma dificuldade de produzir mitoses, e isso dificulta a produção de hemácia. Então, reduz a produção de hemácia. Outro grupo de doenças que podem gerar anemia são as anemias hemolíticas. O que acontece? Nessa condição, a produção não está afetada. Há uma produção normal de hemácia. Mas essa vida média do eritrócito está reduzida. O que acontece? Toda hemácia que é produzida, ela vive em média no sangue 120 dias e depois é destruída. É o tempo médio de vida dela. Existem algumas doenças que reduzem esse tempo de vida. Então, a hemácia, em vez de viver 120 dias, ela vive 80, 60, 30, 40 dias. E essa destruição precoce da hemácia faz com que o indivíduo tenha menos hemácia circulante. Menos hemácia circulante, menos hemoglobina, e o indivíduo tem anemia. Quais as condições que geram anemia hemolítica? Exemplo. Nós temos um exemplo bem clássico que é a malária. A malária ela é causada pelo plasmódio, né? Existem alguns gêneros que causam algumas espécies de malária. Então, olhando o ciclo de vida do plasmódio, a gente vê que esse plasmódio ele adentra a hemácia, ele se multiplica no interior da hemácia e depois que há uma multiplicação bem generosa dentro da hemácia, essa hemácia se rompe, liberando mais protozoários no sangue. Essa ruptura da hemácia
ela acontece antes de 120 dias. Então, essa hemácia que foi parasitada pelo plasmódio, ela vai ser destruída antes do tempo. E faz com que várias hemácias rompidas, faz com que o paciente tenha uma redução do nível de hemácia e, consequentemente, de hemoglobina, ele tem anemia. Outra condição, outra doença que gera anemia hemolítica é a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma condição que há um defeito na síntese de hemoglobina. Essa hemoglobina defeituosa, chamada de hemoglobina S, ela não tem uma afinidade tão boa pela água, principalmente quando ela está complexada com o gás carbônico, né, em condições de hipóxia. Ou seja, quando tem pouco oxigênio, a hemoglobina, ao invés de se ligar com o oxigênio, se liga com o gás carbônico. E essa hemoglobina S, ao se ligar com o gás carbônico, ela não se mistura mais com a água. Ela se precipita e se polimeriza. O que acontece? Essa polimerização, a junção de várias hemoglobinas S, formam fibras dentro da hemácia. Isso gera o alongamento da hemácia. A hemácia que tinha um formato de disco, elas transformam a hemácia em formato de foice. Essa hemácia, ela, nesse formato, ela se torna uma hemácia mais rígida, ela gera coágulos nos microvasos e gera um processo inflamatório, e essa hemácia também é destruída mais rapidamente. Então, a destruição precoce dessa hemácia do indivíduo com anemia falciforme gera um quadro de anemia. Para se ter uma ideia, se estima que a hemácia do indivíduo com anemia falciforme tem uma vida média de 20 a 30 dias, comparado com 120 dias de uma hemácia normal. O terceiro grupo de doenças que geram anemias são as hemorragias. Acontece quando o indivíduo não tem defeito na produção, não tem defeito na destruição, as hemácias vivem 120 dias, porém, o que acontece? Essa hemácia ela perde o percurso. Ao invés de ficar circulando pelos vasos sanguíneos, essa hemácia é perdida da circulação por um processo hemorrágico. Então, essa hemorragia ela pode ser uma hemorragia interna, quando as hemácias saem da circulação e vão para cavidades interior do abdômen do tórax, ou quando essas hemácias elas acabam sendo perdidas para o meio externo, né? Essa hemorragia chamada de hemorragia externa. As hemorragias também podem ser divididas em agudas ou crônicas. Hemorragia aguda é um processo em que há uma perda rápida de sangue por um curto espaço de tempo. Por exemplo, o paciente teve uma fratura exposta e perdeu meio litro de sangue em menos de uma hora. Essa hemorragia é aguda, porque ele perdeu um grande volume de sangue em um curto espaço de tempo. Diferente, por exemplo, de uma hemorragia causada por gastrite, né? Uma úlcera, por exemplo, em que o indivíduo perde poucos ml de sangue por dia, mas essa perda é contínua, por vários meses ou até anos. E essa perda diária de pequeno volume de sangue faz com que o paciente ele tenha uma redução de hemácias circulantes, uma hemorragia crônica que gera anemia. Então, para a gente entender essa classificação fisiopatológica, a gente precisa entender o processo que a gente chama de ciclo do eritrócito. O ciclo do eritrócito ele corresponde a um esquema em que mostra a produção, a vida e a destruição das hemácias. Então, para produzir hemácia, a medula óssea precisa de ferro, da síntese de cadeias globínicas alfa e beta, precisa de vitaminas B9 e B12 e precisa do hormônio eritropoietina. Se esses constituintes estiverem em condições ideais no sangue, a medula óssea produz hemácias saudáveis, com cor, tamanho e quantidade normal. Essa hemácia ela fica na circulação sanguínea por em média 120 dias. Próximo de 120 dias, essa hemácia ela começa a perder lípides de membrana, né? Porque as enzimas da hemácia elas começam a ser degradadas e essas enzimas não são repostas porque a hemácia não tem núcleo. E isso dificulta a manutenção do metabolismo celular da hemácia. Então ela começa a perder, né, reduzir seu metabolismo, ela começa a perder lipídio de membrana porque ela não consegue mais controlar as bombas de sódio e potássio, uma série de outros mecanismos importantes para a manutenção dessa célula viva.
e ela começa a perder lipídios e começa a ficar cada vez menor e esférica. E isso reduz a sua flexibilidade. Essa hemácia mais rígida, chamada de esferócito, hemácia velha, ela acaba sendo capturada, sendo destruída pelos macrófagos do sistema retículo endotelial. São macrófagos encontrados nos órgãos hematocateréticos. São órgãos que são especializados em remover as células velhas do sangue. Órgãos como o fígado, baço e medula óssea. Então, esses macrófagos encontrados nesses vasos, microvasos desse tecido, eles recolhem essa hemácia velha, eles fagocitam essa hemácia velha. E o que acontece com essa hemácia recém-destruída? Praticamente tudo dela, vai ser reaproveitado. Por exemplo, a hemoglobina no interior dessa hemácia, ela vai ser praticamente toda reaproveitada. As cadeias globínicas alfa e beta serão quebradas em aminoácidos, e esses aminoácidos serão reutilizados para sintetizar novas proteínas. O anel M da hemoglobina, ele vai sofrer uma dissociação do ferro. Esse ferro, então, vai ser transportado pelo sangue através de uma proteína transportadora chamada transferrina e vai ser depositado em proteínas que têm a função de depósito de ferro, chamada de ferritina e hemosiderina. E esse ferro vai ser reutilizado para sintetizar novas hemácias lá na medula óssea. Aquele anel M que sofreu dissociação do ferro, ele vai se transformar num anel protoporfirina. Esse anel protoporfirina, esse sim vai ser eliminado. Ele sofre mecanismos de reações de oxidação. Vai se transformar em biliverdina, depois em bilirrubina. A biliverdina é um composto esverdeado. A bilirrubina é um composto amarelado. Essa bilirrubina, ela não se mistura muito bem com a água. E para ser transportada pelo sangue, ela vai se ligar com a albumina, que a gente já falou. A função da albumina é transporte, uma das funções dela é o transporte. Então, a ligação da bilirrubina com a albumina gera um complexo que é chamado de bilirrubina indireta. Essa bilirrubina indireta, ela vai ser transportada até o fígado, e quando chega no fígado, essa bilirrubina, ela vai ser metabolizada por um processo chamado de metabolismo de fase 2 ou metabolismo de conjugação. Ela vai sofrer uma conjugação com uma substância chamada de ácido glicurônico. Essa bilirrubina complexada, conjugada com ácido glicurônico, é chamada de bilirrubina direta. Então, quem faz a transformação de bilirrubina indireta para bilirrubina direta é o fígado. Essa bilirrubina direta, então, ela vai ser armazenada na bile e vai ser eliminada do organismo através do intestino delgado. Chegando a bilirrubina no intestino delgado, ela vai sofrer ação através da flora bacteriana e ela vai se transformar em urobilinogênio. Esse urobilinogênio, por sua vez, parte dele vai ser reabsorvido pelo intestino, pelo sistema ciclo enterohepático. Esse urobilinogênio volta para a corrente sanguínea e vai ser eliminado na urina através, na forma de urobilinogênio ou de urobilina. Mas aquele urobilinogênio que permaneceu no intestino, ele pode sofrer uma nova reação química se transformando em estercobilina. A estercobilina é um pigmento marrom que dá a cor das fezes. A urobilina é um pigmento amarelado que dá a cor amarela da urina. Então, estercobilina, marrom, cor das fezes. Urobilina, amarelo, cor da urina. Então, o que acontece? Quando a gente tem dificuldade de produzir, seja pela falta de ferro, seja pela falta, a dificuldade de síntese de cadeias alfa e beta, no caso das talassemias alfa e beta, seja por uma dificuldade nutricional, uma avitaminose de vitamina B9 e B12, seja por uma baixa produção do hormônio eritropoetina, o indivíduo ele vai ter uma anemia de baixa produção. Qualquer déficit nesses constituintes importantes para a síntese de
células vermelhas, né, para a eritropoese, gera uma anemia de baixa produção. Agora, quando essa hemácia ela não consegue circular por 120 dias, ela é perdida da circulação através de hemorragia, né, o indivíduo vai ter uma anemia por hemorragia. E quando o indivíduo, né, as suas hemácias, elas têm um encurtamento na sua vida, quando elas são destruídas antes do tempo, o indivíduo ele vai ter uma anemia por excesso de destruição. Então, aí nós temos as 3 classes de anemias, né, quando essa anemia é classificada fisiopatologicamente. Anemia de baixa produção, anemia por excesso de destruição e anemia por hemorragia. Então, a anemia de baixa produção, ela gera um impacto na eritropoese. A eritropoese é o processo de produção de células vermelhas. Tudo começa com o hematoblasto, que é uma célula tronco. Ela vai se diferenciar em célula eritroide, chamada de proeritroblasto. Esse proeritroblasto, ele está através de um estímulo, né, pela eritropoetina, ele vai se transformar em eritroblasto basofílico e vai dar início à primeira fase da síntese de células vermelhas, chamada síntese de ribossomo. Esse eritroblasto basofílico ele vai se transformar, né, ele vai sofrer uma nova mitose e vai se transformar em 2 células chamadas de eritroblasto policromático. Esse eritroblasto policromático ele começa a armazenar e acumular hemoglobina. E ele sofre então mais uma mitose, que vai dar origem ao eritroblasto ortocromático. Esse eritroblasto ortocromático, nessa fase, ele consegue acumular mais hemoglobina e ele vai expulsar o núcleo, uma vez que esse núcleo não tem mais importância para essa célula. E aí, a partir daí, ele vai se transformar em reticulócito. E o reticulócito vai sofrer um amadurecimento do seu citoplasma, né, acumulando mais hemoglobina até se transformar em hemácia madura. Mas como que essa eritropoese ela é regulada? Tudo acontece quando o organismo ele sofre hipóxia, quando há uma redução da oxigenação tecidual. Então, se tem pouco oxigênio, o organismo ele vai compensar como? Produzindo mais hemácia, que é uma célula que transporta oxigênio, aumentando os níveis de oxigênio no organismo. Mas como isso acontece? Essa hipóxia ela é percebida pelos tecidos renais, né? Quando o sangue circulante ele chega ao tecido renal. Esses rins, estimulados pela hipóxia, aumentam a produção de eritropoetina. E essa eritropoetina é eliminada no sangue, né? Ela vai estimular a medula óssea a produzir células vermelhas. Como? Ela vai se ligar ao proeritroblasto e estimular esse proeritroblasto a iniciar a síntese de ribossomos que vão dar origem à produção de cadeias globínicas alfa e beta, que vai ser utilizado para sintetizar a hemoglobina. Durante esse processo, a célula sofre várias mitoses. E essas mitoses são controladas pelos níveis de vitamina B9 e vitamina B12. De forma que se o indivíduo tem baixa concentração de vitamina B9 e B12, ele vai reduzir os níveis de mitose. E isso pode gerar uma hemácia defeituosa. Nesse processo de eritropoese também é importante a presença do ferro. O ferro ele vai ser utilizado para sintetizar hemoglobina. Então, todas as fases de acúmulo de hemoglobina é importante ter um nível ideal de ferro. Carência de ferro pode repercutir numa dificuldade de síntese de hemácia. Então, toda vez que o indivíduo tiver deficiência de eritropoetina, vai ter uma redução no estímulo do proeritroblasto. Esse proeritroblasto ele vai, né, os poucos eritroblastos estimulados, eles vão se diferenciar em hemácia. Porém, vai ter uma redução no número de hemácia. Mas essa hemácia produzida com pouca eritropoetina, ela tem um tamanho normal. É uma hemácia normocítica, normocrômica, como a gente já falou, né? Normocítica é uma hemácia que tem um VCM normal. Normocrômica é uma hemácia que tem um CHCM normal. Quando o indivíduo ele tem uma dificuldade, uma carência de ácido fólico e vitamina B12, a quantidade de mitoses na eritropoese é reduzida e isso gera uma hemácia gigante, né? Quanto mais mitoses a célula promove, menor vai ser a célula resultante.
Quanto menos mitose a célula promove, maior vai ser a célula resultante. Então, essa hemácia oriunda de uma carência de vitamina B9 ou B12, ela vai ser uma hemácia gigante, porém o conteúdo de hemoglobina dela vai ser normal, porque carência de vitamina B9 e B12 repercute apenas no número de mitose, mas não repercute no acúmulo de hemoglobina. E o indivíduo, quando tem carência de ferro, esse ferro sim, ele vai repercutir no acúmulo de hemoglobina. Essa hemoglobina, ela vai, né, preencher essa hemácia, então ela vai inflar essa hemácia quando está em quantidade normal. Quando essa hemoglobina está em quantidade reduzida, essa hemácia ela fica murcha e fica descorada. Então, indivíduos com carência de ferro, eles vão ter, né, uma eritropoese deficitária que vão gerar hemácias pequenas e pálidas. As anemias hemolíticas, né, por excesso de destruição, elas podem ser divididas em dois subgrupos. Mas o que são anemias hemolíticas? É quando a hemácia ela vive menos que 120 dias. Essas anemias hemolíticas elas podem ser divididas como anemias externas ou extrínsecas. É quando essa hemácia ela é destruída e essa destruição acontece por uma agressão externa. E são várias condições que geram uma agressão externa. Uma agressão física, por exemplo, um hematoma. O paciente sofreu um hematoma e esse hematoma gera destruição de hemácia. O trauma físico no tecido gera esmagamento de hemácia e essas hemácias destruídas, né, podem gerar uma anemia. Pode ser substâncias químicas, né, solventes, drogas, toxinas, venenos, que podem destruir a hemácia e reduzem o tempo de vida média da hemácia. Ou podem ser causadas por infecções, vírus, bactérias, protozoários, podem infectar essas hemácias e podem destruir essa hemácia antes do tempo. Parasitas e reações imunológicas, né? Existem anticorpos que ligam a hemácia e destroem essa hemácia antes do tempo. Esses anticorpos podem ser produzidos pelo próprio organismo, que a gente chama de anemia hemolítica autoimune, ou podem ser produzidos por outros organismos, né, que a gente chama de anemia hemolítica aloimune. Exemplo de anemia hemolítica aloimune são as transfusões sanguíneas equivocadas, quando o indivíduo recebe uma bolsa de sangue que não é compatível com a dele. E aí, nessa transfusão sanguínea, o organismo do receptor começa a atacar as hemácias que foram transfundidas. Isso gera uma destruição de hemácia. Mas as anemias hemolíticas elas podem ser ocasionadas por defeito do próprio eritrócito. Ou seja, são condições genéticas em que a hemácia é produzida defeituosa, um defeito genético. Então, essa hemácia ela pode ser produzida defeituosa quando o defeito é na proteína da membrana. A membrana plasmática do eritrócito existem várias proteínas que fazem um ancoramento da membrana plasmática com o citoesqueleto. Esse ancoramento, quando ele não é feito de maneira correta, ele faz com que a hemácia seja mais frágil e essa hemácia se rompe mais facilmente. Então, nós temos proteínas que fazem esse ancoramento e quando há um defeito genético que impede a produção de uma ou mais delas, vai gerar anemias hemolíticas congênitas, como a eleptocitose hereditária e a esferocitose hereditária. Outra condição genética que pode gerar anemia hemolítica são as enzimopatias. São defeitos nas enzimas metabólicas da hemácia, que faz com que a hemácia entre em colapso antes dos 120 dias e o seu metabolismo fique reduzido ao extremo. Ela envelhece antes do tempo por conta da dificuldade de produzir energia e ela vai ser destruída antes do tempo. Outra condição é o defeito na síntese da hemoglobina. Esse defeito ele pode ser quantitativo, quando há dificuldade de sintetizar ou cadeia alfa, no caso das talassemias alfa, ou cadeia beta, no caso da talassemia beta, ou pode ser um defeito qualitativo, em que a hemoglobina é produzida em quantidade normal, porém essa hemoglobina ela é defeituosa. Há um defeito na sequência de aminoácidos das cadeias alfa e beta,
As anemias hemolíticas, elas têm como característica comum um aumento de bilirrubina. Como eu já falei, toda vez que a hemácia é destruída, a hemoglobina ela é metabolizada e um dos metabólitos é o aumento de bilirrubina no sangue circulante indica que está tendo uma hemólise acima do normal. Normal, porque acontece através do turnover dos eritrócitos, né? Os eritrócitos velhos, né, de 3 a 5%, todo dia são destruídos. Mas quando essa destruição é aumentada, isso gera um aumento da produção de bilirrubina, isso pode causar uma icterícia, né, que é o excesso de bilirrubina circulante gera uma pigmentação amarelada na pele. Outra condição é que a grande maioria das anemias hemolíticas aumenta a produção de reticulócito. Reticulócito é uma hemácia jovem que tem no máximo 5 dias de vida. Então, toda vez que o meu corpo está destruindo a hemácia demais, a medula óssea tenta compensar, aumentando a produção, para impedir que o corpo entre em anemia. Então, se há um aumento da produção de hemácias, há um aumento da produção de células jovens. E essa concentração de células jovens aumentadas no sangue é chamado de aumento do reticulograma, tá? Ou chamado de reticulocitose, que é um aumento de reticulócitos circulantes. Uma característica muito importante da anemia hemolítica. Então, as hemoglobinopatias, que é um defeito congênito na produção de hemoglobina, faz com que essa hemácia seja destruída antes do tempo. Essas hemoglobinopatias, como eu falei, elas podem ser qualitativas, quando há um defeito na síntese, né, na sequência de aminoácidos, como a hemoglobina S da anemia falciforme, a hemoglobina C da hemoglobinopatia C e outras hemoglobinas variantes, como a hemoglobina D, hemoglobina E, que essas últimas não têm tanta repercussão clínica. Apenas a anemia falciforme e a hemoglobinopatia C, elas geram uma repercussão clínica, geram uma sintomatologia mais evidente e têm um interesse clínico maior. Já as hemoglobinopatias quantitativas é quando há dificuldade na produção das cadeias alfa e beta. São defeitos nos genes alfa e beta dos cromossomos 11 e 16. Então, essa hemoglobina ela é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Cada cadeia alfa e beta tem no seu interior um anel M, que está aí representado ao lado. E dentro do anel M nós temos um átomo de ferro. Esse átomo de ferro, dentro do anel M, está dentro da hemoglobina, está dentro da hemácia. É esse ferro que se liga ao oxigênio. É ele que é responsável pelo transporte de oxigênio. Então, o ferro é importante para a síntese de hemoglobina. O anel M também é importante. As cadeias globínicas também são importantes. Tá? Então, esse conjunto faz com que ocorra, né, uma eritropoese perfeita. O terceiro grupo de doenças que geram anemias são as hemorragias. As hemorragias elas podem ser agudas ou podem ser crônicas. Hemorragia aguda é quando o indivíduo perde uma grande quantidade de sangue num curto espaço de tempo. E isso gera uma resposta da medula óssea. A medula óssea ela vai produzir uma grande quantidade de hemácia para tentar compensar a perda de sangue. E isso aumenta a quantidade de hemácias jovens circulantes, reticulócito. Então, o indivíduo geralmente tem reticulocitose. Já a hemorragia crônica, ela faz com que o indivíduo, ao perder sangue todo dia, em pequena quantidade, consequentemente ele vai perder ferro, porque o sangue ele é um tecido riquíssimo em ferro. Ao perder ferro, essa reserva de ferro vai se esgotando e ele vai entrar em um estado de anemia carencial de ferro. E essa redução da quantidade de ferro faz com que ele tenha uma redução na produção de hemácia. Se tem uma redução na produção de hemácia, vai ter uma redução na quantidade de reticulócito circulante, reduzindo a quantidade de reticulócito. Então ele vai ter uma reticulopenia. Então, através do nível de reticulócito, você pode ter um parâmetro muito bom para diferenciar uma hemorragia aguda de uma hemorragia crônica. Para
verificar se esse indivíduo, com essa produção aumentada de hemácias, se ele é uma resposta boa ou ruim pela medula óssea, chamado de índice reticulocitário. Então, quando o índice reticulocitário, o resultado dá um valor acima de 3, quer dizer que a medula óssea está respondendo bem e que o paciente, se continuar nesse ritmo, ele vai sair do estado hemorrágico ou do estado anêmico. Porém, se o índice reticulocitário for abaixo de 3, ele tem uma má resposta, mostrando que mesmo que ele mantenha esse ritmo de produção de hemácia, ele não vai conseguir sair do estado anêmico. Então, o índice reticulocitário ele é calculado da seguinte forma: é o percentual de células reticulocíticas, né, percentual de reticulócitos, vezes o hematócrito do paciente, dividido por 45 menos, abre parênteses, 3 vezes o sexo. O sexo ele é dado como score de 0 para o homem e score de 1 para a mulher. Por que, que a mulher tem um score maior? Porque ela precisa produzir um pouquinho mais para sair dessa hemorragia, já que ela tem a menstruação. Certo? Outra classificação das anemias é a classificação morfológica. Essa é mais utilizada em laboratório, porque você vai ver a hemácia e vai dizer se essa hemácia tem tamanho normal e cor normal. Então, para fazer essa classificação, basta ter dois parâmetros do hemograma, VCM e CHCM. CHCM aqui, de acordo com essa ilustração, né, isso vai variar muito de laboratório para laboratório, mas aqui, de acordo com a ilustração, nós temos um valor de referência do VCM de 80 a 100. Ou seja, hemácias com VCM abaixo de 80 é considerado pequena. Hemácia com VCM acima de 100 é considerado grande. O CHCM ele avalia a cor. Então, o CHCM abaixo de 32 é considerado uma hemácia hipocrômica e acima de 36 é hemácia hipercrômica. Então, a gente consegue dividir as anemias morfologicamente em três grupos. As anemias microcíticas hipocrômicas são condições em que são geradas hemácias de cor pálida e tamanho pequeno. As anemias normocíticas normocrômicas são condições em que são produzidas hemácias de tamanho e cor normal, mas a quantidade de hemácia é reduzida. E as anemias macrocíticas são condições em que o indivíduo produz pouca quantidade de hemácias e essas hemácias elas são gigantes, porém a cor é normal. Quais condições podem gerar anemias microcíticas hipocrômicas? Anemia ferropriva, anemia escleroblástica e talassemias. Então, essas doenças elas geram anemias em que a produção de hemácias é defeituosa e essas hemácias são produzidas com um tamanho e cor reduzido. Anemias normocíticas normocrômicas, mostrando que há uma eritropoese perfeita. Porém, essas hemácias ou são destruídas antes do tempo ou são perdidas pela hemorragia aguda. Exemplo, nós temos a anemia plástica, que é uma condição em que a redução da produção de hemácia também, porém essas hemácias têm um tamanho e cor normal. Enfermidades crônicas, né, inflamações crônicas e enfermidades agudas pós-hemorragia. Existem outras condições também que podem gerar anemia normocítica normocrômica, como a doença crônica renal, né, doença renal crônica, que reduz a produção de eritropoietina. E existem as anemias macrocíticas, são condições em que a eritropoese é produzida em hemácia, porém essa eritropoese geram hemácias de tamanho aumentado, porém a cor é normal. Exemplo, nós temos o eritrograma, que é a primeira parte do hemograma, e temos vários parâmetros que avaliam essa hemácia. O E indica a contagem de eritrócitos. A hemoglobina indica a quantidade de hemoglobina que o paciente tem. O hematócrito avalia o percentual de células vermelhas. O VCM avalia o tamanho da hemácia. O HCM avalia a massa de hemoglobina no interior de cada hemácia. O CHCM avalia a concentração dessa hemoglobina, concentração média em cada
hemácia. E o RDW, ele é um valor que avalia o desvio padrão do tamanho da hemácia. Então, as hemácias que quando tem uma quantidade de hemácias praticamente do mesmo tamanho, o RDW tem um valor entre 11 e 14,5%. Agora, quando esse RDW está aumentado, indica que o indivíduo tem hemácias de tamanhos variados. Tá? Esses valores de referência que estão em parênteses para cada parâmetro são valores de referência para um indivíduo adulto do sexo masculino que está ao nível do mar. Tá? Então, para a gente analisar uma condição anêmica do paciente, a primeira coisa que a gente precisa verificar é se a hemoglobina está abaixo do normal. Se essa hemoglobina está abaixo do normal, a gente classifica esse indivíduo como anêmico. Uma vez diagnosticado esse paciente com anemia, a gente vai verificar, né, a morfologia dessa hemácia. Se é uma hemácia pequena e pálida, se é uma hemácia normal em tamanho e cor, ou se é uma hemácia macrocítica, uma hemácia gigante. Como é que a gente faz isso? Analisando o VCM e o CHCM. E por último, a gente pode verificar a população das hemácias, se elas têm o mesmo tamanho ou um tamanho variado. Como é que a gente faz isso? Analisando o RDW. Bem, a gente consegue fazer isso analisando o exame, o hemograma. Mas nós, analistas clínicos, nós também podemos avaliar isso através do microscópio, verificando a morfologia das células do paciente. Como que a gente faz isso? A gente vai analisar essas hemácias no esfregaço sanguíneo. Então, por exemplo, a anisocitose é uma condição em que as hemácias têm um tamanho variado. Essa anisocitose ela é verificada no hemograma através do RDW. Então, RDW aumentado no hemograma, provavelmente o paciente ele vai ter na lâmina hemácias de tamanho diferente. Hemácias ao mesmo tempo pequenas e outras hemácias muito grandes. A gente pode verificar também uma hemácia de tamanho normal. Professor, mas como a gente vai verificar se essa hemácia tem um tamanho normal, tamanho aumentado ou tamanho diminuído no microscópio? Não existe régua para o microscópio. Não existe régua, não existe um parâmetro de análise. Existe sim. Como que a gente vai verificar se esse eritrócito está com tamanho normal? A gente vai comparar esse eritrócito com o núcleo do pequeno linfócito. Percebam que aí nessa imagem onde tem normocitose, tem um linfócito do lado da hemácia. Então, toda vez que a hemácia tiver um tamanho bem próximo do núcleo desse linfócito, eu digo que essa hemácia tem um tamanho normal. Agora, quando eu verifico uma hemácia em que o tamanho dela é muito superior ao tamanho do núcleo do pequeno linfócito, eu vou dizer que essa hemácia é macrocítica. É a terceira figura. Então, verifica que essas três hemácias aí, elas estão muito maior do que o núcleo do linfócito que está à esquerda. E existem outras condições, né, de microcitose. A microcitose é quando a hemácia do paciente ela vai ter um tamanho menor do que o núcleo do linfócito. Tá? Com relação à cor, como a gente consegue avaliar a cor da hemácia através da microscopia? Ora, a hemácia é uma célula de disco bicôncavo, do formato de disco bicôncavo. E, por conta da distribuição irregular de hemoglobina, por causa do seu formato, a hemácia é visualizada normalmente com esse halo central claro. Esse halo central claro ele corresponde basicamente a 1/3 do tamanho da hemácia. Então, toda vez que eu visualizar um esfregaço em que a hemácia tem um halo central correspondendo a 1/3 do seu tamanho, eu digo que essa hemácia tem a cor normal. Porém, quando esse halo central está muito aumentado, que é no caso da segunda figura de baixo, onde tem anomia e hipocromia, percebam que as hemácias têm um halo central muito grande. Essa hemácia ela tem pouca hemoglobina, porque é a hemoglobina que dá o pigmento da hemácia. Então, essas hemácias elas são hipocrômicas, elas são pálidas, porque elas têm pouca hemoglobina. E quando eu visualizo hemácias que não têm esse halo central,
Isso significa que elas têm excesso de hemoglobina. Então, elas são chamadas de hipercrômica. Então, a gente consegue analisar tamanho e cor da hemácia através do microscópio. O tamanho é sempre comparado à hemácia com o núcleo do pequeno linfócito. Se estão do mesmo tamanho, é normocítica. Se a hemácia tem um tamanho aumentado comparado com o núcleo do linfócito, é macrocítica. E se a hemácia está com tamanho reduzido comparado com o tamanho do linfócito, do núcleo do linfócito, é uma hemácia microcítica. A cor se avalia pelo halo central. Halo central igual a 1/3 do tamanho da hemácia, normocítica. Halo central maior do que 1/3 do tamanho da hemácia, microcítica. Halo central reduzido ou inexistente, hipercrômica. Halo central com tamanho aumentado é hipocrômica. E halo central correspondente a 1/3, normocrômica. A hemácia ela pode também ter o seu formato diferente. Então, a gente consegue avaliar essa hemácia, né, e ver se tem alguma alteração nessas células. Elas podem ter uma variação no tamanho, né? Tamanho grande, macrocítica. Elas podem ser grandes e ovais, chamado de macrovalócito. Elas podem ser grandes e pouco coradas, que é chamado de macrócito hipocrômico. Então, de acordo com o tamanho, a gente pode ter classificações de tamanho. De acordo com o conteúdo de hemoglobina, a gente pode dizer se a hemácia é hipocrômica ou não. E de acordo com essa redução de hemoglobina, correspondente ao aumento do halo central, elas podem ter hipercromia 1 grau, grau 1, 2, 3 ou 4. Ou elas podem ser hemácias jovens, chamada de policromática, uma hemácia um pouquinho azul, comparada com as hemácias maduras. Essas hemácias elas podem também ter uma variação no seu formato. Elas não têm aquele formato característico de disco bicôncavo e elas podem ter hemácias de tamanho variado. Cada formato diferente, ela pode sugerir um tipo de doença. Por exemplo, nós temos hemácias com formato de alvo, chamado de codócito, hemácias com projeções irregulares, chamadas de acantócito, hemácias esféricas, né, sem halo central, chamado de esferócito, hemácias que perderam um pedaço de sua membrana, geralmente por ação do macrófago, chamado de esmegmócito ou célula mordida, hemácia com formato elíptico, chamado de eliptócito, fragmentos de hemácia, chamado de esquizócito, fragmentos cujo halo central tem um formato ovalar ou de boca, chamado de estomatócito, hemácias que sofreram uma fratura na membrana plasmática, uma deformação na membrana plasmática, dando a ela um formato de lágrima ou gota, chamado de dacreócito, o teardrop, hemácias com formato de foice, chamado de drepanócito, e hemácias com formato, né, de sol, chamado de equinócito. Então, cada condição dessa de variação de formato, pode nos sugerir uma possível doença, né? Existem doenças que geram codócito, existem doenças que geram hemácia em formato elíptico, existem doenças que geram hemácia em formato de foice. Então, a visualização desse formato dessa hemácia pode nos ajudar na investigação clínica. Existem também hemácias com algumas inclusões no seu interior, como corpos de Pappenheimer, anel de Cabot, pontilhado basofílico, Roux-Joly. Essas inclusões elas são causadas por uma produção rápida de hemácia. Então, toda vez que a medula óssea estiver produzindo hemácias muito rápidas, eles podem gerar hemácias com inclusões, como o Roux-Joly, que é um pedaço de DNA que foi esquecido durante a eritropoese, pontilhado basofílico, que é causado por presença de RNA mensageiro, que estão sintetizando hemoglobina, anel de Cabot, que é um resquício do fuso mitótico durante a mitose das células vermelhas, corpos de Pappenheimer, que é precipitação de ferro, de ferritina, no interior das hemácias. As hemácias, normalmente elas se encontram isoladas, né, das outras no esfregaço sanguíneo, mas elas podem estar dispostas, unidas entre si, como as aglutinações. Então, a aglutinação
uma característica que acontece na coagulação sanguínea. Tá? Toda vez que eu visualizar a aglutinação do estregar sanguíneo, mostra que o paciente passou por um processo de coagulação. E hemácias em rouleau, são hemácias empilhadas, acontecem em indivíduos que têm processo inflamatório. Tá bom? Nós iremos discutir isso mais na frente. Então, como eu já falei, essas alterações no formato da hemácia podem nos ajudar na investigação clínica, porque cada alteração no formato da hemácia pode ser uma suspeita, pode nos levar a um direcionamento clínico. Por exemplo, uma célula em formato de equinócito, ela é causada por doenças hepáticas, pacientes que acabaram de remover o baço, ou pode ser um artefato. Hemácia em formato de lágrima é causado por uma mielofibrose ou uma hematopoese extramedular, que é quando outros órgãos além da medula óssea produzem células vermelhas, como fígado e baço. Então é importante visualizar e entender que cada alteração no formato da hemácia pode nos sugerir uma possível causa. Aí nós temos também essa Agora, nos direcionando para as células brancas. Os glóbulos brancos ou leucócitos são células cuja função principal é defender o organismo de agentes infecciosos, também defender de substâncias estranhas ou até possíveis patógenos, qualquer substância, qualquer micro-organismo que pode gerar uma doença. Como a gente já falou no início da aula, eles podem ser divididos em polimorfonucleares, quando aquelas células têm um núcleo segmentado, como neutrófilo, eosinófilo e basófilo, ou mononucleares, quando essas células têm um núcleo único não segmentado. Esse grupo de polimorfonucleares também pode ser chamado de granulocíticos, porque essas células possuem grânulo no seu citoplasma. Neutrófilo, grânulo neutro, tem cor de rosa. Eosinófilo, grânulo básico, que é tingido de laranja. E basófilo tem grânulo ácido, que é tingido de roxo, corante básico. Já os mononucleares não possuem grânulos visíveis à microscopia óptica normal. Tá? O linfócito é uma célula pequena, citoplasma rarefeito, tonalidade azul celeste. O monócito é uma célula grande, citoplasma abundante, tonalidade do citoplasma azul acinzentado, que pode ou não ter vacúolos. E o que é importante ressaltar é que toda vez que ocorrer alteração na quantidade dessas células, que também podem nos orientar no diagnóstico de algumas enfermidades, como infecções, inflamações, displasias ou até algum tipo de câncer. Essas células, cada uma delas tem uma função específica no organismo. O neutrófilo, ele combate principalmente infecções bacterianas. O neutrófilo está envolvido na defesa contra infecções bacterianas e outros pequenos processos inflamatórios. Os neutrófilos também são chamados de microfagos ou micrófagos e são o tipo mais abundante de células no sangue humano do adulto. Toda vez que eu olhar um hemograma do paciente adulto, no leucograma, a célula mais abundante, branca, de defesa, vai ser o neutrófilo, em condição normal. Essas células, elas geralmente morrem após a fagocitose. Então, toda vez que o neutrófilo fagocitar algum micro-organismo, ele vai morrer e vai dar origem ao pus. O pus é aquela secreção encontrada em feridas infeccionadas, é causada pela morte abundante de neutrófilos que estão ali combatendo aquelas bactérias. O eosinófilo, ele é a célula principal no combate a parasitas. Ele é comumente encontrado na mucosa intestinal, e ele ataca organismos que são grandes demais para serem fagocitados. Então, o mecanismo de ataque do eosinófilo é liberação dos grânulos tóxicos. Esses grânulos tóxicos eles vão gerar um estresse oxidativo na membrana do parasita e matar. Então, eles estão envolvidos nas infecções parasitárias e processos alérgicos. Ele tem um núcleo celular bilobulado e participa de processos alérgicos. O que acontece? O eosinófilo ele também controla a alergia porque ele vai fagocitar o complexo alergênico, que é chamado de complexo IgE mais alérgeno. Esse complexo, quando ele se liga ao basófilo, ele gera uma liberação de histamina presente no interior do basófilo.
nos grânulos do basófilo. E essa histamina gera a hipersensibilidade, gera a alergia. Tanto é que os medicamentos anti-alérgicos também são chamados de antihistamínicos porque eles bloqueiam a ação da histamina. Então, o eosinófilo ele impede essa degranulação do basófilo porque ele fagocita o complexo alergênico. O basófilo, como a gente já falou, ele libera mediadores químicos como a histamina, que é uma substância vasodilatadora que promove a alergia, e também esses grânulos contêm heparina, que é um anticoagulante. Ele tem um papel importante nas reações alérgicas exacerbadas que culminam em choques anafiláticos. O monócito é uma célula fagocítica grande, que ele está presente em quantidade aumentada no sangue quando ocorrem infecções graves. Então, toda vez que tiver monocitose, aumento de monócitos no sangue, eu suspeito de uma infecção grave. Pode ser uma infecção bacteriana, pode ser uma infecção viral ou uma infecção parasitária. Os linfócitos são células especializadas no combate de infecções virais e também de células tumorais. Os linfócitos são mais comuns no sistema linfático, que é o sistema de defesa. Os 5 tipos principais de linfócitos são linfócito B, linfócito T, linfócitos T auxiliares, linfócitos T citotóxicos, linfócitos NK e os linfócitos T reguladores ou T inibitórios. Então, cada linfócito desse tem uma função específica que nós iremos discutir mais à frente. Então, os linfócitos eles participam da resposta imunológica, seja ela produzindo anticorpos através da imunidade humoral, seja ela destruindo células infectadas através da imunidade celular. Então, os linfócitos B, por exemplo, eles, ao reconhecerem os antígenos, eles vão sofrer uma multiplicação de todas aquelas células B que reconheceram o antígeno. Eles sofrem uma multiplicação chamada de expansão clonal. Alguns deles vão ser células de memória e outras vão se transformar em plasmócito porque vão produzir anticorpos. Então, o plasmócito é uma célula B ativada. O linfócito T, ele tem a capacidade de destruir células anormais, sejam elas células tumorais ou sejam elas células infectadas por parasitas intracelulares. Então, toda vez que o linfócito T CD8 ele reconhecer uma célula tumoral ou reconhecer uma célula infectada, ele vai induzir a apoptose dessa célula, que é o que está acontecendo nessa imagem. Essa célula cancerígena, ela ativou seu mecanismo de apoptose porque ela foi estimulada pelo linfócito TCD8. Então, essa célula, ela evita, em grande parte, o aparecimento de câncer e também evita a propagação de parasitas intracelulares. Então, se essa célula tivesse infectada por um vírus, por exemplo, o linfócito TCD8 também induziria a sua autodestruição através do mecanismo de apoptose. A célula NK também é uma célula de defesa e a função principal delas é também destruir células tumorais. Esse mecanismo acontece através do reconhecimento dessa célula tumoral e a inoculação de grupos de substâncias que vão gerar a destruição dessa célula. São 2 grupos de substâncias, as granzimas e as perforinas, que estão representadas por essa imagem aí. Grupo de substâncias vermelhas e azuis que estão sendo transferidas dessa célula verde, que é a célula NK, para a célula azul, que é a célula tumoral. Então, através do recebimento dessas toxinas liberadas pelo linfócito NK, a célula tumoral inicia o seu processo de autodestruição, chamado de apoptose. Os monócitos também reconhecem micro-organismos encontrados no sangue. Exemplo aí, esse monócito ele persegue essa bactéria através do reconhecimento de metabólitos eliminados pela bactéria através do seu metabolismo. Então, essa célula consegue rastrear essa bactéria e fazer a fagocitose. O neutrófilo ele é uma célula mais especializada na fagocitose de micro-organismos, principalmente bactéria.
Essa célula, apesar de ser pequena, ela consegue fagocitar grande quantidade de bactérias de maneira mais rápida. E essa destruição se dá através da fusão, né, do fagossomo com ricas em substâncias oxidantes, né, com grânulos do neutrófilo que são ricos em substâncias digestivas, que vão destruir esses micro-organismos. Os eosinófilos, né, eles são especializados no combate de parasitas. Nós temos a figura. Eles destroem vermes. Esse verme, como ele não é passivo de fagocitose, porque esse verme ele é muito maior do que a célula, essa célula se adere, o eosinófilo se adere na parede do parasita e libera seus grânulos eosinofílicos ricos em substâncias tóxicas que geram estresse oxidativo e digerem a parede do verme, gerando a sua morte. O basófilo, quando ele reconhece esse complexo antígeno, alérgeno IgE, né, complexo antigênio, alergênico, perdão, que está representado por essa estrutura avermelhada que parece um Y com essa estrutura amarelada. A estrutura amarelada é a substância alergênica, né, que causa alergia no organismo, que pode ser um grão de poeira, pode ser um pólen, pode ser uma toxina, pode ser um veneno de abelha, pode ser uma série de substâncias que causam alergia, pode ser uma proteína do camarão que causa uma alergia alimentar. Então, essa proteína ela é reconhecida pelo anticorpo IgE e ao se reconhecer, ao se ligar, ela vai gerar um complexo alergênico. E esse complexo alergênico é reconhecido pelo basófilo. Toda vez que o basófilo reconhece esse complexo, ele libera seus grânulos ricos em histamina e gera o processo alérgico. As plaquetas, elas têm a função de reconhecer danos teciduais, principalmente nos vasos sanguíneos, e gerar um tampão plaquetário. Esse tampão plaquetário ele impede a perda sanguínea. Nós temos aí uma representação de uma lesão no vaso sanguíneo que pode ser causada por uma perfuração de agulha. E aí essa perfuração de agulha induz a perda de sangue. Mas essa perda de sangue não é contínua porque as plaquetas reconhecem essa lesão tecidual e começam a migrar para a região da lesão. Ao chegar, ela altera o seu formato, né? Antes de chegar lá, ela tem um formato discoide, e ao chegar lá, ela altera, se transformando em esféricas com projeções, e ela forma esse tapete aí de células, né, chamado de tampão plaquetário, que impede a perda sanguínea. E as células vermelhas têm a função de circular, né, pelo sangue, levando oxigênio e removendo gás carbônico dos tecidos. Por vez, ela pode ser também parasitada. Aí é o vídeo de cima, em que a célula é infectada pelo plasmódio da malária, em que gera multiplicação, e esse plasmódio ele vai gerar ruptura precoce da hemácia. E por que analisar os leucócitos? Os leucócitos eles têm uma quantidade normal no sangue de 4.500 a 10.000 leucócitos por milímetro cúbico de sangue, microlitros. Essa quantidade em recém-nascidos ela é um pouquinho aumentada, né, por causa do indivíduo recém-nascido ele está ainda em desenvolvimento do sistema imunológico, e para compensar uma não competência do sistema imunológico, ele acaba produzindo mais células de defesa para compensar. Essas células em quantidade, elas têm quantidades normais no organismo, valores percentuais e globais, mas em condições de doença, ela pode ter aumento ou redução no hemograma. Então, toda vez que ocorrer aumento de neutrófilo, eosinófilo e basófilo, eu vou acrescentar o termo filia no nome dessas células, para indicar o aumento delas. Por exemplo, aumento de neutrófilo no hemograma eu chamo, né, eu denomino de neutrofilia. Aumento de eosinófilo, eosinofilia. Aumento de basófilo, basofilia. Então, toda vez que uma dessas três denominações for ouvida por vocês, vocês vão entender que é aumento dessa célula. As duas células de baixo, eu vou acrescentar o termo ose. Então, linfocitose é aumento de linfócito. Monocitose, aumento de monócito.
E toda vez que houver redução de uma dessas 5 ou mais de uma dessas 5, eu vou acrescentar o termo penia. Então, neutropenia significa redução de neutrófilos. Eosinopenia, redução de eosinófilo. Vasopenia, redução de basófilo. Linfopenia, redução de linfócito. E monopenia, redução de monócito. Mas por que isso é importante? Por que apenas visualizar se tem aumento ou redução de algumas das células? Porque se houver aumento ou redução de uma das células, eu posso reduzir, eu posso direcionar a minha investigação clínica. Por quê? Aumento de neutrofilia, ela é comum em infecções bacterianas, mas pode também ser causada por inflamações, leucemias ou até traumatismo. Então, toda vez que tiver um aumento de neutrófilo no hemograma do paciente, eu vou suspeitar de alguma dessas enfermidades. O oposto, quando houver redução de neutrófilo, eu posso suspeitar? A neutropenia é causada principalmente por infecções virais, mas também pode ser causada por uso de vários medicamentos, né? Vários medicamentos causam redução de neutrófilo e tratamentos oncológicos também, como quimioterapia. Já a linfocitose, que é o aumento de linfócitos, ela é muito comum em infecções virais. Então, toda vez que tiver uma linfocitose, a primeira coisa que eu suspeito é infecção viral. Mas ela pode também ser causada em leucemias, em hepatite e também em mononucleose infecciosa, que não deixa de ser uma infecção viral. Já a redução do linfócito, ela pode ser causada principalmente por HIV, outras imunodeficiências, mas também com radioterapia em condições de infecção generalizada ou sepse. Então, linfopenia, a primeira coisa que eu penso logo é em imunodeficiência como HIV ou radioterapia. Tá? Linfocitose, infecções virais. E as outras? A monocitose, o aumento de monócito, ela é causada por infecções virais, infecção bacteriana ou inflamações crônicas. Já a redução de monócito, ela é causada principalmente por uso de medicamentos, como os cortisóis, ou corticoides. O aumento de basófilo no sangue ele é causado principalmente por alergia, mas também em estados de inflamação crônica e alguns tipos de leucemia. A redução de basófilo no sangue é causada em choques anafiláticos, estresse e em condições de gravidez, que não é doença. A eosinofilia ela é causada principalmente por parasitoses, mas também pode ser causada por processos alérgicos e asma. A eosinopenia, redução de eosinófilos, é causada por lúpus eritematoso sistêmico, febre tifoide e outras infecções bacterianas. Lembrando que esse processo de alteração dos níveis de células de defesa, elas são reguladas por processos inflamatórios, né, que geram os famosos sinais cardinais da inflamação: calor, rubor, edema, dor e perda da função. E a gente fica por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato comigo para maiores esclarecimentos.